Sejam bem-vindos ao Entre Livros. Hoje nós vamos conversar com a jovem escritora Camille Grillo. Camille tem apenas 15 anos e é autora do livro A Filha do Ritual, publicada pela editora Ecos, de São Paulo. Camille é uma jovem de Piedade de Caratinga. Escreve maravilhosamente bem em um gênero diferente, terror e suspense. Camille, conta pra gente como que surgiu o seu amor pela literatura. O meu amor pela literatura surgiu desde a infância, quando eu estava na segunda série escolar e fazia produções de texto, e lá eu já era elogiada pelos contos que eu criava. E eu gostava muito da Turma da Mônica, esses livros, e desde lá eu já gostava de escrever. Só que eu comecei a escrever mesmo foi ano passado, na pandemia, e desde então eu não tinha nenhum livro físico em casa, sabe? Nenhum livro eu não lia assim, era só mais na escola. E eu comecei a pesquisar uns aplicativos de leitura e eu achei o Wattpad. E eu comecei a ler história de muitos escritores, autores que criavam, e eu falei, não, também eu quero criar uma história assim. E o primeiro livro que eu comecei a escrever, ele era inspirado em o tempo medieval. Só que eu não me dava muito bem com esse gênero, porque o que eu gostava mesmo era terror e suspense, por causa de inspirações de filmes e assim. Aí eu fui e pensei, por que eu não posso escrever um terror por gostar dos filmes? E nisso eu comecei a escrever o livro, que agora está nessa apresentação da Filha do Ritual. Eu demorei 3 meses para escrever esse livro. E você sempre foi incentivada pelos seus pais a gostar de estudar, a conhecer um pouquinho mais a literatura? Como é que é essa relação assim da sua família? Tem apoio ali dentro? Sim, os meus pais sempre me incentivaram. A minha mãe até lia os capítulos do meu livro. Eles me apoiavam em tudo, falavam, não, você vai conseguir escrever um livro. Tanto que quando eu terminei meu livro, que eu falei, eu vou mandar para a editora, minha mãe falou, não, vai conseguir, vai ser aprovada. E eu fui aprovada. Eu também tive apoio do meu tio, que está nos Estados Unidos. Ele me ajudou na parte do orçamento, da editora. E sim, sempre tive apoio dos meus familiares. E na escola, como é que funciona? Assim, seus professores apoiam esse processo de escrita, de publicação? Continuam incentivando? Como é que é? A diretora, os professores, na publicação do meu livro, eles todos compraram os meus livros, me apoiaram, leram. Eu até fiz uma apresentação uma vez em um festival de talentos na escola, contando sobre o meu livro, e sempre me apoiaram, me ajudaram. E também esse ano vai ter o lançamento do meu livro feito pela Frei Carlos. Tem algum livro específico que te inspirou a escrever? Assim, quais são os seus autores favoritos? Você conta pra gente? Meu autor preferido é o Rafael Montes, que ele é o de terror. Um livro dele que me inspirou bastante foi O Jantar Secreto. E apesar dele eu ter uma autora que chama Paula Pimenta, ela não é escritora de terror, é de romance, tanto que é o meu livro preferido. Mas são esses os meus autores preferidos, e o que mais me inspirou mesmo foi o Rafael Montes. Bacana. E são gêneros assim, bem diferentes, né? Que a Paula Pimenta escreve livros um pouco mais tranquilos de se ler, né? sem mortes, sem assassinatos, como o Rafael Montes. E para você, assim, é tranquilo gostar dos dois gêneros sem problemas. Sim, é tranquilo. Eu gosto tanto de romance. Eu até tentei escrever um romance, só que toda vez que eu começo a escrever um romance, aí tem 10 para matar seu personagem. Camille, e me conta, você tem o hábito de ler todos os dias? Como é que é assim, a sua relação com a leitura em casa? Sim, eu leio, só não todos os dias, é mais os finais de semana, por conta da escola, serviço. Mas, como eu disse, que antes eu não tinha nenhum livro físico em casa, hoje eu tenho, deve que uns 30 livros físicos em casa e leio bastante, sim. No próximo bloco, vamos continuar a nossa conversa com a escritora Camille Grillo e vamos falar um pouco mais sobre o livro A Filha do Ritual. Fique de olho na UNEC TV, não saia daí! Não escreva a lápis para não poder apagar o que foi escrito. Nada deve ser omitido. Rafael Montes. O Entre Livros está de volta na tela da UNEC TV e hoje nós estamos conversando com a escritora Camille Grillo. Camille, eu tenho aqui nas minhas mãos o A Filha do Ritual, que é o seu primeiro livro.
Como que é assim a história? O que que você conta nesse livro? O livro A Filha do Ritual conta a história da jovem Berlinda, que após perder sua mãe, foi adotada pela família mais rica do bairro. Começa a acontecer coisas perturbadoras que assolam a alma da pobre garota. E depois o segredo de um ritual vem à tona. E um mundo desconhecido fazendo-a confundir. Como veio para você a ideia de escrever essa história? Como surgiram os personagens e tudo mais? No começo não tinha nada a ver essa história que eu escrevi, que eu estava inspirando em um livro de total assassinato. Não era mais de coisas mais sombrias, era só assassinato mesmo. Foi passando o tempo, até que eu gosto muito dos filmes de terror, fui assistindo os filmes. E então eu falei, não, vou colocar umas assombrações no filme. E aí o meu protagonista era um homem. E foi aí que eu mudei pra menina. E nisso eu tive a ideia de colocar assombrações envolvendo assassinato, tudo junto, e saiu o livro. Bacana. E assim, você escreve um gênero diferente do que normalmente a gente vê meninas da sua idade publicando. Como que é assim, a reação das pessoas quando você apresenta o seu livro e conta sobre o que é a história? Muita gente assusta, né? Pela história ser um terror. Tem gente que olha pra mim e fala, não, você tem que estar escrevendo uma fantasia, um romance. E tem gente que olha pro livro e fala que tem muita coisa perturbadora. E assim, as pessoas assustam, mas tem gente que gosta do gênero, fica todo mundo empolgado, não. E tem gente até que já pediu filme do livro, porque gostou muito da história. Então, umas pessoas assustam, outras gostam da ideia, outras dizem que é um gênero muito bom, mas vai de pessoa a pessoa. E no geral, as pessoas assim da sua cidade têm apoiado a ideia de ter uma jovem escritora ali, têm tido interesse de ler o livro, mesmo sendo um gênero diferente, às vezes elas não estão acostumadas, ou por não gostar, por exemplo, de um filme de terror, às vezes ficam com medo de ler um livro. Como é que tem sido assim, essa relação com as pessoas, com os leitores? A maioria leu, gostou da história e eles apoiam, sim. Apoiaram bastante gente, meus familiares, a escola entrou apoiando mesmo que comprava, eles falam assim, não, eu vou deixar na estante, porque eu não leio a história de terror, mas sim, apoiaram. Tem grandes nomes assim da literatura que escrevem esse gênero, dá para citar, por exemplo, Stephen King, Rafael Montes, né? E o Rafael, ele tem uma jornada muito bonita assim na literatura, né? Porque ele começou bem novinho, assim, tipo, da sua idade, foi escrevendo um livro, outro, uma história aqui, outra lá, contos e divulgando e foi só crescendo, né? Então assim, qual que é a sua expectativa para a carreira literária? Você quer escrever mais livros? Quer continuar publicando? Eu quero continuar escrevendo mais livros, tanto que a editora deixou um gatilho, que no final do livro está escrito Berlinda retornará. E eu vou ter que fazer a segunda edição da Filha do Ritual e eu pretendo escrever um romance, apesar do gênero. Isso é muito bom, porque a gente vai entendendo até onde a gente pode chegar e o que a gente realmente gosta, né? Além disso, já arriscou, por exemplo, escrever contos mais curtos, poesias? Estou participando do edital de terror. Ele chama O Que Aconteceu na Cabana e é da editora Ecos também. E é um conto bem curto e sim, eu estou escrevendo também. Camille, deixa um convite assim para quem quiser conhecer o seu livro. Quero fazer um convite para aqueles que vão ler A Filha do Ritual. É um livro desconhecido, um livro impossível, que traz um mundo de sobrenatural, coisas sombrias, um livro que traz a história de uma jovem que perdeu a mãe, e que também terá a segunda edição, que eu acho um ponto muito bom. E é um livro inspirado através de momentos, inspirações de filmes, contos, também de um dos livros de Rafael Montes. E é também um livro que tem alguns contos reais, dito por amigos. Camille, muito obrigado pela conversa. Foi excelente conhecer um pouco da sua história, do seu trabalho. Já vou levar a Filha do Ritual para casa e ler com todo o carinho. Depois eu te conto o que eu achei, viu? É muito importante apoiar a literatura nacional e principalmente autores que estão começando a escrever. No próximo programa, nós vamos conversar ainda mais sobre a literatura nacional. Não perca, é na semana que vem, aqui na UNEC TV e nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!